E o tema de hoje é um desafio para todos nós. Como superar as perdas da vida? Como enfrentar a morte de um parente, um amigo querido ou mesmo a perda de um emprego? A psicóloga e escritora Lígia Guerra começa o dia com a gente. Um bom dia, Lígia. Bom dia, Mira. Eu imagino, estou falando como leiga, viu? Que essa superação, ela depende muito de nós, né? O tempo dessa superação depende de nós mesmos, não? Depende de nós e depende muito da bagagem que cada um de nós traz, né? Se uma pessoa, às vezes, ela tem muitos traumas, muitas dificuldades, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade que uma pessoa que já é mais tranquila e que consegue superar melhor o dia a dia dela, que já não se deixa levar tanto pelos seus traumas. Agora sim, sem dúvida alguma, a resposta ela é muito mais interior do que exterior. Bom, então o Bom Dia mais uma vez foi às ruas para ouvir os telespectadores. Vamos ver o que eles têm a dizer. Você nunca desanimar, né? Eu já tive problemas, desanimei bastante, mas como no meu caso eu tenho uma família para criar, para cuidar, para manter, então não adianta eu ficar ali só sofrendo. Então, olha só, o Eduardo falou aí sobre a importância da família nesse processo, de fato, né? É verdade. Não só a família, eu acredito que como os objetivos que a gente tem na vida. Muitas pessoas hoje em dia são solitárias, mas ainda assim elas têm perspectivas futuras muito bem traçadas. E isso faz com que a gente tenha, então, um fio condutor, um caminho. Que às vezes esse caminho ele é desviado pelos problemas, sem dúvida alguma. Mas se a gente tem uma meta de vida, que pode ser a família, que pode ser um trabalho, que pode ser uma viagem, que pode ser um estudo, isso tudo fortifica a gente para a gente continuar correndo atrás dos nossos objetivos. Agora, a grande dificuldade, de modo geral, são as frustrações que a gente tem, né? Então, o que fazer quando o caminho que a gente projeta não está andando exatamente para a direção que a gente gostaria? Acho que é aí que está o grande problema de todos nós. Vamos ver o que tem a dizer o Ayrton sobre tudo isso. Tendo a força dos amigos e a força dos parentes. Se eu não tiver essa força deles juntos, é difícil superar. Mas tendo tudo isso junto, um dando força para o outro e a gente toca o barco e vai para frente. É isso aí, uma corrente, né? É uma corrente e a energia das pessoas, e até porque muitas vezes os amigos enxergam coisas que a gente não está conseguindo enxergar. Então, às vezes eles funcionam mais ou menos como faróis no escuro, a família, os amigos, enfim. E eles iluminam caminhos que a gente muitas vezes tinha já em mente, mas acaba esquecendo. Porque o que acontece quando a gente está muito triste? A gente apaga a luz. A gente está num processo de depressão. A depressão é a gente apagar a nossa luz interior. Então, quando um amigo vem e aconselha, ou quando a gente se sente muito sozinho, a gente deve procurar um guru, procurar um caminho alternativo, que pode ser uma religião, que pode ser um estudo, que pode ser um trabalho de voluntariado, que pode simplesmente a gente começar a olhar para fora, não olhar só para dentro. Então, a gente pode começar a iluminar o nosso mundo interior, olhando para o mundo exterior, sem dúvida alguma. Vamos ver o que fez a Ivani. Eu gosto muito de correr, eu faço esportes, né? Então a maneira de superar é fazer esportes. Uma boa ideia, né? Uma boa ideia e é uma maneira da gente também canalizar a nossa energia. Ao invés de nós canalizarmos a nossa energia para a tristeza, a gente canaliza a nossa energia para outras situações. O esporte, ele inclusive traz essa sensação de bem-estar muito grande. O que acontece quando a gente está muito triste? A gente desequilibra o nosso organismo. Nosso organismo começa a responder mal para as coisas que seriam naturais. Desde um processo digestivo, dor de cabeça, alergias, elas são muito ligadas à questão psicossomática, às questões emocionais. E o esporte faz a gente limpar a alma, limpar a mente. Então, quando a gente começa a ter aquele prazer, depois, especialmente da prática esportiva, então a gente começa a reequilibrar o nosso físico, que ajuda o nosso aspecto mental também. Então, para a gente terminar rapidinho, temos aqui um conselho, vamos ver. Erguer a cabeça porque a vida é boa, a vida é gostosa, a gente tem que curtir ela. Falou tudo, né? Sabe, Mira, que na época que assim, os meus pacientes vinham até o meu consultório, em grande quantidade, na época que eu atendia, o que eu percebia deles é que vinha muito uma pergunta do porquê. Por que comigo? Por que isso não aconteceu com outra pessoa? Eu acho que aí entra uma questão de humildade. Por que não com a gente? Quando a gente começa a ter um pouco mais de humildade, a gente se frustra menos com as expectativas e a gente tem uma condição melhor de pensar, não, acontece com tanta gente, por que não comigo também? E se as pessoas superam, eu não tenho nada a menos nem a mais, mas eu tenho uma condição
condição de equilíbrio para me dar uma sustentabilidade para eu correr atrás de uma nova vida, virar a minha página. Inclusive na Gazeta do Povo hoje eu vou estar falando sobre isso, dando alguns exemplos de como que a gente pode estar fazendo isso no dia a dia. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você, Mira. Até. Bom dia.